Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco polêmico, né? Mas muito importante, principalmente aqui no Brasil. Vale a pena pagar um plano de saúde particular para você fazer consultas, exames, cirurgias, né? Tudo na faixa? Ou seria melhor você pegar esse dinheiro que você estaria pagando no plano de saúde e investir esse dinheiro todos os meses, né, ao invés de pagar o plano, para você de alguma forma ter mais vantagem, ter mais dinheiro, né, economizar com isso? Qual estratégia será que é melhor? É isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. E se você é guerreiro ou guerreira raiz desse canal, já deixa o seu like e também compartilha com outras pessoas. Solta a vinheta aí. Bom, então para fazer esse vídeo, eu me baseei muito em números e entender quanto que um brasileiro ele gasta em média com saúde ao longo da sua vida, quanto custa uma cirurgia, quanto custa exames básicos que a gente vai fazer na nossa rotina, para entender se vale a pena ou não você basicamente pegar esse dinheiro que estaria pagando o plano, né, e investir. E eu já vou deixar a resposta aqui para você não fazer cagada. Tenha um plano de saúde. Essa é a resposta final do vídeo, eu já vou deixar logo no início, né, para que você não tenha nenhum tipo de confusão. E agora que eu já expliquei, né, basicamente qual é a minha opinião sobre o assunto, agora a gente vai aqui para o computador e vamos falar também de alguns números, alguns fatores emocionais, psicológicos e tudo que pode envolver também esse tema. Então, bora lá para a tela. Bom, a primeira coisa que eu tinha que fazer para começar esse vídeo era entender quanto custa um plano de saúde particular hoje no Brasil para uma pessoa. E o plano que eu escolhi, obviamente, foi Unimed. Porque esse plano, pelo menos no estado onde eu moro, né, o estado de Minas Gerais, ele é um dos planos que tem o melhor atendimento, é um plano que tem bons médicos e, obviamente, se você vai pagar um plano de saúde, você não vai escolher um plano ruim, tá? E claro que tem outros planos, por exemplo, tem plano do Bradesco, tem o Hapvida, tem N planos Notre Dame, etc. Mas aqui eu vou me basear no plano Unimed e dando uma olhada na média de preços aqui, ela vai variar muito de acordo com o estado, vai variar muito de acordo principalmente com a sua idade e o tipo do plano que você vai querer. Mas olhando tanto essa primeira tabela que eu estou mostrando para vocês, quanto essa segunda aqui, eu estimei mais ou menos que uma pessoa com a minha idade, por volta de uns 26 anos, aí perto dos 30 também, vai gastar em média uns R$400 de plano de saúde, tá? Tem planos de saúde Unimed que são até mais baratos, mas eles não têm, por exemplo, um quarto, caso você precise ficar em algum tipo de quarto individual ou coisa do tipo. É um plano bem básico, então provavelmente você vai querer um plano já um pouco melhor. Nada, por exemplo, esse Unimed exclusivo não tem necessidade disso, mas um plano bacana que vai te atender, por exemplo, seria esse Unimed Absoluto, ou até mesmo esse Unimed Estilo, algo assim já atende grande parte da maioria da população. Então, considerando essas duas tabelas, uma média de R$400 por mês é o que você vai gastar com um plano de saúde. E aí, gente, claro, pedir um pouco de bom senso, você pode sim ter um plano de saúde de R$1.200, igual deu para ver na tabela, mas aqui a gente está considerando que a média, a maioria das pessoas vão contratar na hora que elas tiverem as opções para escolher, né? Você também não vai querer pegar um plano ruim, que não vai te atender em nada e você paga só para dizer que tem, e também não vai querer pegar o melhor, você vai querer pegar o custo-benefício e vai girar mais ou menos nessa faixa. Bom, agora que a gente já entendeu quanto que a gente gasta em média para ter um plano de saúde para quem tem mais ou menos a minha idade aqui no Brasil, vamos entender quanto que você gasta em cirurgias e as principais cirurgias ou procedimentos que os brasileiros costumam fazer ao longo da sua vida. Bom, a primeira cirurgia que a gente vai ver quanto custa é a apendicectomia, né? Porque basicamente a remoção do apêndice custa entre 6 a 15 mil reais se você for pagar no particular. Remoção da vesícula entre 10 e 20 mil reais. Por que vai variar o preço? Porque depende do hospital, depende do procedimento, se eles vão te cortar, se eles vão fazer 3 furinhos para tirar algum tipo de órgão, então vai variar muito, tá? Ponte de safena, algo próximo de 20 mil reais. Cirurgia de catarata, entre 4 a 12 mil reais. Uma cesárea, e essa daqui é bem provável que você ou sua esposa, ou seja lá quem vai precisar em algum momento da vida, custa entre 8 e 20 mil reais uma cesárea no particular. Uma hernioplastia, entre 8 e 15 mil reais.
uma cirurgia bariátrica, né? Se você tá um pouco acima do peso e tá precisando, por motivos de saúde, de certa forma, reduzir o seu peso, entre 18 e 50 mil reais. Sim, extremamente caro. Histerectomia, entre 7 e 30 mil reais, né? Se você tem algum problema no útero e precisa tirar. Artroplastia, entre 15 e 60 mil reais. Isso daqui é se você tem algum problema com articulação e precisa, por exemplo, de uma prótese para o quadril, para o joelho ou coisa do tipo. E um tratamento para um câncer, por exemplo, pode custar entre 5 a 50 mil reais, porque vai depender muito do nível que o câncer tá, né? Se é um câncer que está em estágio ou nível 1, você consegue tratar ele mais rápido com menos sessões de quimioterapia e etc. Agora, se for um câncer que já está no estágio 3, você pode gastar até 50 mil reais, inclusive podendo passar disso. Bom, agora que a gente viu as cirurgias, né? Todas essas cirurgias, quando você vai fazer, os médicos obviamente vão pedir algum tipo de exame para você fazer. Você não vai chegar lá no hospital e falar, nossa, eu tô com dor no coração, beleza. Agora você vai fazer uma cirurgia, então vai fazer uma ponte de safena. Não é exatamente assim. Você tem vários exames que você precisa fazer. E os principais exames, a gente tem ressonância magnética, que pode custar entre R$1.000 e R$1.500. Um raio-x entre 60 e 250. Raio-x com contraste, né? Para você ver algo específico que não aparece no raio-x normal. Pode custar entre R$200 e R$600. Um exame de sangue entre 50 e 200. E um ultrassom entre 150 e R$400. E aí, beleza. Você fez todos esses exames. E aí você foi lá e fez a cirurgia. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que ficar no hospital, você não vai ter alta no mesmo dia. E nem se trata apenas de cirurgias, né? Você pode, por exemplo, estar com uma pneumonia ou algum problema mais grave e ter que ficar internado. Pode estar com a pressão muito baixa, muito alta. Tem N problemas, N situações que podem fazer você apenas ficar internado. E agora, o preço da enfermaria, R$300 a diária. Apartamento individual, em média R$600 a diária. E se você precisar ficar na UTI, aí o preço já sobe bastante, podendo variar entre R$1.000 e R$3.000 de diária. Show de bola, Rodrigo, já entendi quanto que vai custar a cirurgia, os exames e também a minha hospedagem, né? Mas quanto, em média, um brasileiro vai gastar de saúde ao longo da vida? Então, esse foi um valor muito difícil de levantar. Obviamente, eu tive que pedir ajuda para aquele que eu mais gosto, o ChatGPT. E eu fui jogando valores das cirurgias, em média, quanto que um brasileiro fazia de cirurgias, né, ao longo da sua vida, de exames e etc. E ele criou para mim 3 faixas, 3 perfis que eu não achei algo viajado. Acho que faz sentido. Um brasileiro que gasta pouco ao longo da vida, tipo assim, aquele que faz, às vezes vai fazer um exame de sangue, vai numa consulta particular de um médico, né, que aqui eu tô considerando que você não tem plano de saúde, vai comprar os remédios, vai fazer um exame de sangue, vai fazer alguma coisa do tipo, vai gastar ao longo de sua vida algo entre 50 mil e 100 mil reais com saúde. Sim, eu não tô falando que você vai fazer uma cirurgia sinistra, não tô falando que você vai ter câncer, eu tô falando aqui de um perfil de uma pessoa que até os seus 75 anos, né, que foi o que eu considerei, foi fazendo alguns exames, entre 50 e 100 mil reais. Uma pessoa que tem um gasto médio, essa daqui que talvez já precise de uma cirurgia, talvez tenha que fazer mais exames, não tem uma saúde lá de ferro, ela vai gastar entre 150 mil e 300 mil reais com saúde ao longo da sua vida. E uma pessoa que tem um gasto alto, essa aqui que talvez vai ter aquele câncer e vai ter que fazer várias sessões de quimioterapia, às vezes vai precisar de outras cirurgias, vai ter que fazer muito exame, vai gastar entre 500 mil e 1 milhão de reais com saúde ao longo da vida. Isso aqui já é um valor muito alto, é um caso já mais raro, mas sim, tem pessoas que infelizmente têm que gastar algo do tipo ao longo da sua vida. E aí, gente, é claro que você também pode estar se perguntando, Rodrigo, mas você não considerou o SUS aqui durante o seu vídeo? E o ponto é, pode ser, veja bem, que você consiga fazer essas cirurgias aqui pelo SUS e você consiga ficar hospedado também no hospital e os exames e não pague absolutamente nada. Pode ser que isso aconteça. A pergunta é, dependendo do que você tiver, dependendo do tratamento, cirurgia que você vai precisar, vai dar tempo de aguardar o SUS? Você não sabe. Essa é a verdade. Nem eu sei se eu vou ter tempo de aguardar o SUS o dia que eu precisar, nem você sabe. Então, eu tô considerando aqui que a sua saúde e a minha é a coisa mais importante que você tem. Se você, por exemplo, tá com um problema, vamos supor que entre eles você tá com um problema no coração,
e você pode aguardar o SUS, ou você tem o dinheiro para pagar agora e já resolveu o seu problema. É bem provável que você cogite de pagar essa cirurgia e os exames, etc. Às vezes para você resolver um problema 6 meses ou alguns meses antes, tá? Porque a saúde realmente é uma coisa muito importante. Agora, pra gente fechar esse vídeo, eu vou fazer uma coisa contraditória que eu espero que vocês entendam em muito bom senso aqui. Rodrigo, mas lá no início do vídeo você não falou que eu poderia pegar esses R$400 e investir? Eu não teria mais dinheiro do que, por exemplo, todos esses perfis que você falou, o que gasta entre 50 a 100 mil, que é o que gasta, tem um gasto baixo e etc. Sim, você teria mais dinheiro. Dá uma olhada aqui, só que tem um porém. Olha só, se vocês pegassem os R$400 que vocês pagariam de Unimed, considerando uma taxa de juros anual de 8% ao ano, e eu considerei aqui 600 meses, o que são esses 600 meses, né? Eu tô considerando que você começou a guardar dinheiro aos 25 anos e foi até os seus 75, né? Uma expectativa de vida média do brasileiro. Então eu tô considerando que você juntou dinheiro por 50 anos. Aqui, nessa tabela, se vocês fizerem isso em casa, vocês vão ver que vai ter algo próximo de 2.853.000. Com certeza é muito mais dinheiro, inclusive, do que a pessoa que gasta muito com saúde gastou aqui na minha planilha. Ela gastou entre, em média, de 500 mil e 1 milhão. Aí você vai olhar isso aqui e vai falar, poxa, então vale muito mais a pena eu guardar o dinheiro. Só que tem um problema que eu preciso avisar vocês e por que vocês não devem fazer isso aqui de tentar guardar o dinheiro. Porque imagina o seguinte, imagina que você fala assim, Rodrigo, eu prefiro guardar o dinheiro, eu vi lá a planilha e achei sensacional. Você começa a guardar aí R$4.800 todos os anos. Aí de repente, no seu 4º ano juntando dinheiro, você teve um câncer, gastou mais do que você esperava e teve que se endividar. E se você tivesse o plano de saúde, você basicamente não ficaria endividado. Provavelmente num momento desse ainda, você vai ter que se afastar do seu emprego, você não vai conseguir trabalhar, vai ficar provavelmente pelo INSS, vai receber menos e não vai ter de onde tirar mais dinheiro. E se você tiver um plano de saúde, você vai ficar tranquilo num momento de dificuldade. Tanto você quanto a sua família, né? Não preciso nem falar. E você só consegue chegar num valor tão alto de patrimônio, igual aqueles 2.800.000, se você não gastar praticamente nada do seu dinheiro no início. E é bem provável que ao longo do ano você vai fazer algum tipo de consulta com o médico, você vai precisar de algum remédio, você vai precisar ir para o hospital fazer alguma coisa, então seu dinheiro jamais vai acumular aquele tanto. Então, sendo bem mais realista do que aquele gráfico, eu diria que vale muito mais a pena você ter segurança, você ter a sua saúde em dia, saber que se você precisar ir no médico ou precisar fazer um exame, não vai te quebrar, você não vai se endividar e sim pagar o plano de saúde. Mais importante do que você tentar lucrar em cima da sua saúde é você não se endividar. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like também. E se vocês têm algum outro ponto de vista, se você acha inclusive que deixar o dinheiro rendendo é mais importante, talvez mais vantajoso, deixa aqui nos comentários pra gente debater. Eu te espero no próximo vídeo desse canal que sai toda quarta-feira às 18 horas. Um grande abraço e tchau, tchau!